Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso encontro simbiótico. Estamos todos nesse fim de ano numa correria enorme. A gente sabe a dificuldade que para o nosso setor de incentivo fiscal, né? Dificuldade não, o desafio que para o nosso setor de incentivo fiscal é esse mês de dezembro, né? Então, a gente gostaria de dar as boas-vindas a todo mundo, que sabemos que nesse momento conturbado do ano, ainda assim conseguiu um espaço na agenda para discutir um pouco das temáticas de captação de recurso, de estratégias de captação, e do panorama um pouco do cenário de investimentos incentivados no país nesse mês e nesse ano tão atípico, né, que foi o ano de 2020 para a economia e também para o setor de incentivos fiscais, né? Então, a ideia aqui hoje é um bate-papo informal. Como está todo mundo cansado de live, cansado de evento, a ideia é fazer um papo bem tranquilo, bem leve, bem informal, dividido em 4 momentos, né? A ideia é que aqui esse evento ele tem uma duração de 1 hora, de 60 minutos, mas dividido em 4 momentos, para facilitar, para ficar mais leve também, para quem quiser acompanhar 15 minutos de um tema ou 15 minutos de outro, também não ter nenhum problema com isso. E esses 4 momentos eles estão divididos entre, num primeiro, iniciando com uma análise de dados do setor, para que a gente consiga ter um panorama de qual é o movimento do mercado, principalmente na Lei Rouanet e Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Foram 2 temáticas que a gente viu que tiveram mais interesses nos últimos encontros nossos. Então, a gente vai começar com 15 minutos de um panorama geral sobre esses dados de investimentos incentivados. O segundo quadrante, né, o segundo 15 minutos que a gente vai ter de conversa, vai ser falando um pouco sobre estratégias na captação de recursos. Na sequência, né, como terceiro módulo, a gente vai ter a participação da Gabriela Gama, que é uma grande parceira, responsável pela gestão e captação de recursos do Hospital de Amor, né, o Hospital do Câncer de Barretos, que vai poder trocar aqui um pouquinho. Legal da participação da Gabi, que além de estar vivendo hoje em dia no mundo dos proponentes, ela teve um histórico como patrocinadora também, como muitos anos, então é alguém que sabe muito do setor, e a gente vai ter um espaço de troca para aprender, para trocar um pouquinho de experiências. E no quarto e último módulo, nos 15 minutos finais, a gente vai apresentar mais a fundo, para quem não conhece, a plataforma do Radar de Patrocinadores e contar um pouquinho para onde essa ferramenta está indo, qual que é o desenvolvimento dela e como essa ferramenta pode, eventualmente, apoiar o seu projeto na captação de recursos e na identificação de potenciais patrocinadores para provavelmente o ano de 2021, né? Porque 2020 já estamos aos 45 do segundo tempo e provavelmente não teremos mais muito tempo de grandes investimentos ou grandes mobilizações. Mas vamos lá, vou compartilhar aqui uma apresentação legal que a gente montou para dar um norte para a gente conseguir acompanhar esses 4 módulos, começando pelo módulo de dados do mercado e dados do setor. Então, compartilhando aqui um pouquinho com vocês, a primeira coisa que a gente queria pedir, né, e comentar para todo mundo que tiver dúvidas, comentários, colocar no chat aqui do vídeo do YouTube. A gente está acompanhando todas essas perguntas, vamos trabalhar em cima delas também com a participação de todo mundo. E seria legal para a gente também saber um pouquinho mais de quem é você que está aqui nos acompanhando, né? Mandar um pouquinho de qual instituição você faz parte, qual são as maiores dificuldades que vocês veem no processo hoje de captação de recursos e na gestão de incentivos fiscais, porque com essas informações a gente vai criando os eventos e os módulos dos próximos eventos, né? E, inclusive, vamos pegar esses pontos para discutir aqui hoje durante o nosso evento, né? Então, por favor, participem. Toda vez que todo mundo participa, é muito mais legal, é muito mais interativo e o conteúdo fica mais alinhado ao que vocês gostariam de ouvir também. O Luquinhas, como muitos conhecem da Simbiose, vai estar acompanhando essas perguntas aí e vai me interromper aqui qualquer coisa. Então, Luquinhas, fica à vontade para me interromper. Toda vez que você achar uma pergunta legal, você manda para a gente. Pode ser
para mim, diretamente, para a Simbiose em geral, ou a pergunta também para a Gabi, no módulo que a gente estiver conversando com ela sobre como funciona o dia a dia do Hospital de Amor no processo de captação de recursos, que é uma das grandes referências que a gente tem hoje no mercado. Então, começando aqui um pouquinho dos nossos, com os dados, né, do setor e com algumas atualizações, né? A gente atualizou esses dados até o dia 16 de dezembro de 2020, então certamente não tem dado mais atualizado no mercado do que os que a gente vai passar agora em cima do setor de incentivos fiscais, né? Foi atualizado hoje de manhã, tudo bonitinho. Então, a gente tem tudo mapeado para discutir um pouco. E o primeiro ponto que é comum, né, a discussão é quais foram os impactos da pandemia nos direcionamentos fiscais. E para entender os impactos da pandemia nos direcionamentos, a gente quis trazer aqui tanto a Lei Rouanet como a Lei de Incentivo ao Esporte como base de comparação. E o mais importante de tudo é entender o conceito que tem por trás. Por que a pandemia impacta o direcionamento de imposto? Quando a gente fala do âmbito federal, o direcionamento de imposto de renda, o mais importante é a gente entender aonde que esse cálculo é feito, né? O imposto de renda ele é feito em cima do lucro das empresas. Então, o que acaba acontecendo é, quando a gente vive uma crise econômica, uma crise que tem uma variação muito grande nos resultados das empresas, automaticamente a gente tem uma queda no lucro de algumas indústrias e de alguns setores que refletem diretamente no imposto de renda. Então, se cai o lucro, esse imposto de renda ele cai na mesma proporção e, consequentemente, né, os percentuais de direcionamentos fiscais caem por essa redução de lucro, né? Isso é super importante para a gente entender que não é todo mundo que está perdendo dinheiro, não são todos os setores da economia, e isso começa a ser discrepante nesses momentos de crise, né? Normalmente, quando tem alguém caindo muito, tem alguém ganhando do outro lado também. Então, a gente viu uma movimentação no setor de incentivos fiscais, que reflete, obviamente, o lucro do mercado, onde esse ano boa parte dos setores da economia caíram, enquanto empresas de indústrias farmacêuticas, empresas de tecnologia, grandes empresas de varejo alimentício, tiveram um crescimento substancial com a crise e margens de lucro ainda maiores, né? Então, tiveram algumas indústrias que cresceram os direcionamentos, mas isso ainda não segurou a queda do mercado, né? As que caíram foram muito mais setores, muito mais indústrias do que as que cresceram e não teve uma compensação direta. Então, a gente sentiu essa queda. Essa informação, essa análise, ela é super importante para a gente começar a discutir aqui um tema que é a pulverização de patrocinadores dentro de uma carteira de investimento. Quando a gente tem patrocinadores de diferentes indústrias, a gente tem um fator de risco menor. No mundo do mercado financeiro, é muito comum você falar, eu vou querer investir em ações que tenham correlações baixas. Quanto menor a correlação, menor é o risco da minha carteira de investimento. O mesmo vale para o patrocínio, né? Quando a gente trabalha com setores e indústria e tem patrocinadores de indústrias distintas, a gente tem um risco mais baixo atrelado ao resultado dessas indústrias. E assim, se uma dessas indústrias sofre um impacto muito grande, não é todos os patrocinadores que vão ter essa redução de impacto. Essa pulverização de indústrias para redução de risco, ela também é interessante no âmbito dos impostos que vocês utilizam ou têm como estratégia de captação. O imposto de renda sofre essa correlação direta que eu comentei com o lucro. Já o ICMS, o ISS e o IPTU, eles não têm esse impacto tão direto, né? Ele não depende do lucro da empresa, e sim da produção da mercadoria, do espaço físico, no caso do IPTU, ou da elaboração de serviços, no caso do ISS. Então, o entendimento sobre a lógica de como esses impostos são calculados é fundamental para entender quais indústrias vão ter momentos mais estratégicos de se abordar e quais impostos vão ser mais constantes e vão conseguir trazer uma segurança maior para o seu projeto. E quando a gente olha isso na Lei Rouanet, aqui eu falei, deu uma devagada aqui, porque eu acho que esse tema também é interessante da gente comentar, mas quando a gente olha
os impactos na Lei Rouanet dos direcionamentos fiscais, a gente vê que não é um reflexo do mecanismo, não é um mecanismo que está em crise, é de fato um reflexo da crise que a gente está vivendo, mas a gente vê um mecanismo que vinha numa crescente muito alta, né? Então a gente vinha de 2017, 2018 e 2019 com uma taxa de 12,5% ao ano de crescimento, que é uma taxa super consistente de um setor em crescente, né? A gente teve de 2017 1,1 bilhões direcionados, até 2019 bateu 1,5 bilhões direcionados. 2020, a gente está com 507 milhões direcionados até 16 de dezembro. Não é motivo para pânico ainda, porque a gente sabe que é justamente nessa segunda quinzena de dezembro que a mágica acontece. Se vocês olharem aqui o gráfico, né, mostra ali o dezembro de 2018 e 2019, é quando também aconteceram os principais direcionamentos. Então, a gente vai saber nas próximas semanas como que vai ser o impacto direto. Mas quando a gente olha o mês a mês, de 1 de janeiro a 16 de dezembro, a gente já vê, comparado, né, ao mesmo período de 2019, a gente já vê uma queda consistente, uma queda que, de fato, ela é preocupante, né? Todos os meses, com exceção de janeiro, a gente teve queda comparado ao mesmo período do ano passado. E essa queda dá um destaque ali no mês de maio, que teve 72% de queda comparado ao mesmo período. A gente voltou com uma recuperação um pouquinho melhor no segundo semestre, em agosto, setembro. Porém, ainda assim, a gente segue atrás em todos os meses. E dezembro, a gente também, comparado à primeira quinzena de dezembro do ano passado, a gente também está aí com 28% abaixo. No acumulado, são 35% a menos do mesmo período do ano passado, né? A gente acredita que até nessa segunda quinzena do mês a gente consiga recuperar um pouquinho esses números, mas ainda assim manter uma queda aí de 25% a 30% comparado ao mesmo período. Então a gente acredita que até o fim do ano a gente deva chegar em torno de 1,1, 1,2 bilhões direcionados, não mais do que isso, como reflexo da crise na Lei Rouanet. E quando a gente olha esses números, uma das críticas normais ou um dos desafios comuns que a gente vê na Lei Rouanet é justamente essa comparação de, qual foi o valor aprovado e qual foi o valor captado no mercado. E essa taxa, ela é uma taxa muito agressiva, né? Uma taxa que reflete muitas das vezes o sofrimento comum que se tem no setor quando se trata de captação de recursos. Em 2017, só 18% do valor aprovado conseguiu captação. Em 2018, 21% do valor aprovado conseguiu captação. Em 2019, 42% do valor aprovado conseguiu captação. A gente vai falar, que maravilha! De 2018 para 2019, dobramos o valor captado. Mas dobramos o percentual, né? Mas o que acontece foi a gente não, apesar de ter um crescimento ali de 12% do direcionado em 2018 para 2019, o que fez esse incremento de percentual de captação foi uma queda drástica no valor aprovado no mercado, né? E por que houve essa queda drástica? Principalmente por conta da instrução normativa que saiu em 2019, limitando os tetos, né, de projetos de instituições com fins lucrativos para até R$1 milhão em alguns dos segmentos, ou até reduzindo também o ticket médio que poderia ser gasto por pessoa participante do projeto, né? Então, essas mudanças na instrução normativa que impactaram principalmente os setores de artes cênicas, música e artes visuais é o que refletem um pouco esse incremento na captação, na taxa de captação. E aqui é um dado interessante, né? A gente teve esse crescimento que eu comentei, e quando a gente olha o dado do mês linha a linha aprovado versus captado, a gente vê aqui esse impacto, né, de artes cênicas, artes visuais e música, né? A gente teve em 2018 R$2 bilhões aprovados em projetos de artes cênicas e em 2019 950 milhões, né? Mais de 50% de queda no volume total aprovado. Artes visuais, a mesma coisa, né? Quase 50% de queda. E música também, a gente ficou beirando ali com 47% de queda no valor total aprovado. O que é interessante de ver que, mesmo assim, o valor de crescimento, a linha de crescimento, se manteve constante, né? Então, não necessariamente
o número de projetos aprovados no mercado se correlaciona com o volume total direcionado, né? A gente vê que, mesmo com essa queda drástica, a gente manteve os direcionamentos mais ou menos na mesma casa, o que fez com que esse investimento fosse mais pulverizado nesses anos, né? Conseguisse se distribuir em novos projetos, em novas instituições, que era parte da estratégia do governo federal com a implementação da instrução normativa. Quando a gente olha esses dados sobre a perspectiva do teto aprovado no mercado, ele já passa um número completamente diferente para a gente, né? A gente estava lá falando, 18% só dos projetos captaram recursos, 20% dos projetos captaram recursos em relação ao valor aprovado, mas o que a gente não pode esquecer é que todo ano o governo estipula pela diretriz orçamentária um teto, ou seja, se a gente quiser direcionar mais do que aquilo, a gente não pode direcionar mais do que aquilo. O que nos traz uma informação diferente em termos de análise, né? Então, esse teto de 2017 a 2019, ele tem praticamente sido atingido, né? A gente teve em 2017 78% do valor, 2018 93% do valor e em 2019 97% do valor do teto atingido. O que isso significa na prática? Significa que 2020 ia ser o primeiro ano que a gente tinha expectativa de bater esse teto e atingir mais ou menos como o PROMAC, o PROAC costuma, do governo do estado de São Paulo, atingir todos os anos, né? A gente bateu o teto, aí o governo falou, não tem mais recurso disponível para direcionamento. Mas, 2020, a gente está com uma realidade bem diferente, a gente teve uma quedinha no teto, pela primeira vez no teto aprovado nos últimos 4 anos, mas ainda assim, mesmo com cenários mais positivos, a gente não tem perspectivas de atingimento desse teto por conta dos impactos da pandemia. Então, aqui alguns dados interessantes, né? Mesmo com 97% do valor captado em 2019, 78% dos projetos ali não captaram recursos, o que mostra que é uma realidade bem difícil para as instituições. Quando a gente olha o cenário de lei de incentivo ao esporte, a curva ela vai mais ou menos acompanhando, né? A gente sempre vê a Rouanet, ela acaba sendo líder no mercado, como referência, e o movimento das outras legislações vão acompanhando. Com a diferença que a lei de incentivo ao esporte ela teve uma taxa de crescimento, apesar de um valor menor, ela teve uma taxa de crescimento bem maior nos últimos anos do que a lei Rouanet. A gente teve uma média de 32% de crescimento ao ano, né? A gente foi de 200 milhões para 270 milhões, de 17 para 18, e batemos 355 milhões em 2019. A expectativa é que a gente batesse 500 milhões esse ano, mas assim como a lei Rouanet, a gente vê essa queda constante nos valores do mês a mês. Maio, a gente viveu também 56% abaixo comparado ao mesmo período do ano anterior. Falando um pouquinho aqui, já me estendi até um pouco mais em dados, está todo mundo cansado, fim de ano, e a gente vai ficar aqui falando de um monte de dados, um monte de números, eu sei que isso tudo é interessante, nós na Simbiose que trabalhamos com dados e com tecnologia somos apaixonados por todos esses números, então a gente se empolga mesmo na hora de falar, porque eu acho que isso reflete um amadurecimento do mercado que é importante se ter em pauta. Mas para trazer algumas temáticas, e aí já entrando no nosso segundo módulo de conversa aqui hoje, que é a ideia das estratégias de captação de recursos, a gente começa a trazer umas dúvidas, né? Legal, o que esses números todos significam? Por que a gente vê lá 1,5 bilhões de reais sendo direcionado na Lei Rouanet e o meu projeto não capta nada, né? O que isso significa para mim? Como é que eu posso usar esses dados todos a favor da minha instituição e conseguir transformar isso numa estratégia efetiva de captação de recursos? E para discutir isso, a gente começa a trazer alguns números que mostram que espaço não falta no mercado e que o que muitas vezes a gente cruza no setor de captação de recursos e na realidade das instituições é uma taxa muito grande de dispersão de energia dessas instituições nos processos de captação de recursos. Quando a gente olha o número de empresas que direcionaram recursos, CNPJs distintos, em qualquer lei de incentivo nos últimos 10 anos, a gente tem mais de 62 mil empresas no país que direcionam recursos. Olhando a média dos últimos anos de proponentes,
a gente vê que 71% dos projetos aprovados não captam nenhum centavo. Enquanto, quando perguntados, né, numa pesquisa que a Simbiose fez com mais de 50 instituições, na realidade, quando perguntado, as instituições, quando questionadas, sempre 90% delas indicam os mesmos patrocinadores que bateriam na porta. Ou seja, basicamente, a gente tem uma multidão de patrocinadores espalhados no país, temos muitos projetos que não atingem a eficiência e todo mundo batendo meio que na porta da mesma meia dúzia de empresas, né? Basicamente, a gente tem uma correlação muito alta ali com empresas do setor financeiro, então Itaú, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, ou empresas B2C de varejo grande, né? Natura, Boticário, Ambev, Unilever, Magazine Luiza, empresas que fazem grandes propagandas, comunicações na televisão, e não que não sejam grandes patrocinadores. Mas é super importante a gente começar a entender a taxa de saturação desse recurso. O que isso significa? Se a gente fosse dividir o quanto essas empresas têm disponível para direcionar pelo valor que elas estão, pelo número de instituições que estão batendo na porta delas, certamente existem muitos patrocinadores de pequeno e médio porte que têm um recurso muito menos saturado, né? Então, um exemplo que a gente gosta de usar é falar, pô, todo mundo lembra de bater na porta da Ambev, mas ninguém lembra de bater na porta dos mais de 400 fornecedores de grande porte que estão por trás da Ambev e que têm valores consideráveis de direcionamento. Certamente não o mesmo porte que a Ambev, mas se a gente for ver, não tem ninguém batendo na porta dessa galera, né? Então, uma estratégia legal e um questionamento que a gente começa a fazer é quando bater na porta de uma empresa e qual empresa a gente encontra para fazer essa abordagem. E para responder essa pergunta, o primeiro ponto é importante entender a sazonalidade do mercado, né? A gente tem hoje 4 grandes momentos de direcionamento fiscal. Se a gente separar o ano em trimestres, a gente consegue ver bem a concentração dos direcionamentos. Quando a gente fala de imposto de renda, 80% das empresas são tributadas de forma anual. Então, acabam direcionando em dezembro. Mas a gente não pode esquecer dos 20% que são trimestrais e que direcionam em março, junho, setembro e dezembro. Essas empresas são uma grande oportunidade para quebrar essa sazonalidade da captação de recursos, né? Todo mundo se matando em dezembro, batendo na porta das mesmas empresas no último trimestre do ano, enquanto em março, de janeiro a setembro, pouco se faz, pouco se capta, e muitas vezes é por falta de informação mesmo de quais empresas direcionam nesses períodos, né? Além disso, as leis estaduais e municipais também têm uma concentração bem maior no primeiro semestre do ano. Então, leis municipais, principalmente no primeiro trimestre, que é quando a gente tem a apuração do IPTU, leis estaduais, a gente tem de março a agosto, mais ou menos, o pico dos direcionamentos, e as leis federais, essa concentração no final de cada trimestre, e o pico, né, disparado em dezembro, quando se faz as transferências. Então, essa sazonalidade ela é super importante para a gente começar a entender o quando bater na porta. Mas e aí? Né? Como que eu vou identificar essas empresas? Como que eu vou bater na porta delas? Qual que é a importância da gente entender os perfis desses patrocinadores? E a gente chega em 4 perguntas principais, né? O que essas empresas estão interessadas? Quando que elas investem? Onde elas investem? E quanto elas investem? Essas 4 perguntas elas são fundamentais para que a gente saiba na hora em que momento abordar ela, quanto pedir de cota de contrapartida, como conseguir posicionar uma boa estratégia, uma boa narrativa de abordagem, né? E para isso a gente começa a trazer uma visão de segmentação. Segmentação é a base de tudo. Não adianta a gente querer ficar batendo na porta de todo mundo como se fossem todos os mesmos perfis de patrocinadores, com os mesmos interesses e com a mesma narrativa por parte do projeto. Isso tende a não dar certo, porque a gente acaba não adaptando o nosso discurso, as nossas características, os nossos diferenciais para o perfil daquele patrocinador. Então, como que a gente segmenta? A segmentação ela pode acontecer de diversas formas. E a gente vai comentar aqui rapidamente sobre 2 tipos de segmentação. A primeira é a segmentação macro, que seria o externo da empresa, né?
qual que é a indústria que ela trabalha, qual que é a região que ela está localizada, qual que é o porte desse patrocinador. Isso tudo são informações macro, né? Qual que é o posicionamento institucional dessa empresa. Isso vai ajudar a gente a colocar essas empresas em caixinhas, né? E caixinhas que ajudam o nosso projeto a identificar qual narrativa vai fazer mais sentido para aquele público de empresa específica. Por exemplo, uma empresa farmacêutica, uma empresa que trabalha no setor de saúde, vai ter uma tendência natural maior de investir em projetos que atuam, de certa forma, com o setor de saúde ou com o público em questão. Uma empresa que fabrica brinquedos de criança, provavelmente vão tender a investir em projetos que também se comuniquem melhor com esses públicos. Então, esse perfil de vínculo, de narrativa, ele é super importante da gente entender. Só que isso é meio padrão, né? Todo mundo já sabe disso, já de alguma forma entende, já ajusta essa narrativa. O que a gente sente muita falta quando a gente discute com áreas de captação de recursos e de proponentes em todo o país é a segmentação interna da empresa. O que isso significa? Significa que eu posso falar com a mesma empresa com 30 pessoas diferentes lá dentro. E quanto maior a empresa, mais separadas são as áreas e diferentes são os interesses. E quando a gente olha grandes patrocinadores, a gente vê, em geral, 5 grandes áreas que cuidam desse recurso, né? Na realidade, são 4, a gente divide responsabilidade social em 2. Esses públicos internos, eles são fundamentais para o alinhamento de narrativa e de discurso das instituições. A gente tem as áreas de marketing, que cuidam desse recurso e que vem perdendo até muito espaço nos últimos anos, né? Marketing já teve uma relevância até muito maior no setor, na gestão dos incentivos, mas marketing tende a ser um público, um perfil que tem um interesse muito mais atrelado à visibilidade, ao posicionamento da empresa, a indicadores de quantas pessoas viram, quais vão ser as contrapartidas do projeto, aonde vai estar o logo, qual vai ser a taxa média por pessoa, qual vai ser o awareness daquele projeto, que são indicadores naturais de áreas de comunicação e áreas de marketing. Além da área de marketing, que se eu fosse estimar, eu chutaria que seria uns 35% do mercado, com áreas de marketing liderando esses recursos. A gente tem uma crescente muito grande de áreas de responsabilidade sociais, institutos e fundações assumindo essa verba. Eu diria ali que são outros 35% do recurso alocados em empresas que entendem essa verba como responsabilidade social. E a gente divide essas áreas em 2 aqui. Áreas que são de responsabilidade social institucional, que tem pilares, diretrizes mais claros e mais robustos. Então, como, por exemplo, a Natura, que investe em sustentabilidade, como, por exemplo, o Boticário, que investe em empoderamento feminino, por exemplo. Esses são diretrizes de empresas que têm uma maturidade social maior e que estão buscando indicadores de impacto nos projetos, e não contrapartidas de imagem necessariamente. Quando a gente olha o segundo nível de responsabilidade social, que a gente chama de responsabilidade social de relacionamento. O que isso significa? Normalmente é o que a gente chama de licença social de operação. Existem algumas indústrias que causam danos à sociedade, elas entendem esses danos e buscam investimentos por meio de responsabilidade social para mitigar e reduzir esses danos. Esse é um outro perfil de narrativa, esse é um outro perfil de abordagem. E é, por exemplo, uma empresa fabricante de bebidas alcoólicas. Ela sabe que ela muitas vezes tem problemáticas com consumo excessivo, com beber e dirigir. Então, provavelmente, ela tem um interesse em investir em projetos que vão falar sobre consumo consciente, sobre direção com responsabilidade. Então, são formas da gente trazer uma narrativa de redução de impacto. Eventualmente, uma empresa que causa grande desmatamento ou que tem uma problemática séria com uma região também vai buscar projetos que, de alguma forma, reduzam o impacto dela. E esse é um outro perfil de narrativa para se adotar com esse perfil de empresa. Por fim, a gente vê 2 outras áreas que têm tomado uma relevância maior nos últimos tempos, né? Se a gente falasse ali, 70% do mercado já está ali entre marketing e responsabilidade social. Eu diria que outros 15% estão divididos, 15% para relações governamentais e 15% para recursos humanos. Relações governamentais, o interesse do recurso está muito mais voltado para o relacionamento com a prefeitura.
Você imagina que eu vou pegar imposto de renda, que é o imposto federal, e botar numa cidade específica. Quando eu coloco isso numa cidade específica, isso me dá um ativo de relacionamento com a prefeitura, com o governo do estado, enorme, e as empresas sabem disso. Então, a área de responsabilidade, relações governamentais acaba tendo um papel também estratégico na decisão dos investimentos. E recursos humanos têm aprendido que bons investimentos sociais trazem engajamento do público da empresa, trazem um sentimento de pertencimento maior, trazem possibilidades de voluntariado, trazem possibilidades de jovens aprendizes entrando na empresa e tem tomado ali alguma voz na decisão desses investimentos. Por que eu estou falando isso tudo? Porque quando a gente fala de estratégia de captação de recursos, o mais importante é a gente saber com quem que a gente está falando. E no fim do dia, a grande maioria das empresas existe um comitê multidisciplinar que decide esse investimento. Um comitê que vai ter ali o diretor de responsabilidade social, de marketing, de relações governamentais, de RH, de compliance, jurídico, financeiro, que são áreas que vão em conjunto chegar numa decisão. Mas uma dessas áreas é quem vai apresentar o projeto nesse comitê. E essa área vai levar de uma forma mais enfática os projetos que trazem os principais ativos para esse perfil de área, né? Então, provavelmente, o que é importante aqui? A gente entender com quem a gente está falando. Se eu vou marcar uma reunião com um profissional de marketing, eu vou dar um jeito de trazer os ativos, a narrativa do meu projeto, destacando os pontos de comunicação. Se é de responsabilidade social com quem eu vou falar, eu vou ajustar minha apresentação para que eu tenha uma narrativa maior de impacto, para que eu consiga deixar claras as métricas que eu consigo trazer para a empresa e de como isso está alinhado com o posicionamento dela. Putz, eu vou falar com um profissional de RH, deixa eu destacar no meu projeto quais são as ações de voluntariado, como que eu poderia vincular isso à participação da empresa ou trazer um engajamento maior. Isso sim traz uma possibilidade, uma oportunidade maior de investimento. E mais do que adaptar o nosso discurso, quando a gente segmenta, a gente consegue identificar quais setores e quais linhas de segmentos, né, quais dessas caixinhas têm taxas melhores de conversão. Ou seja, putz, eu sei que o meu projeto tem um ativo de comunicação enorme e eu tenho performado melhor com empresas que alocam esse recurso na área de marketing. Então, eu vou botar meu esforço só em bater nesse perfil de empresa. Putz, não é meu caso. Meu projeto ele tem um impacto social extremamente relevante, mas a gente não tem uma visibilidade tão grande de marketing. Então, se eu identifico que existem empresas de marketing que alocam no marketing, outras empresas que alocam em responsabilidade social, eu vou gastar o meu esforço, eu vou botar a minha energia nas de responsabilidade social, porque eu sei que eu tenho um diferencial maior e, por consequência, vou ter uma taxa melhor de conversão dessa captação. Isso é a importância da segmentação e da gente saber aonde colocar esse recurso. Pô, mas como que eu sei qual que é a área da empresa que está cuidando desse recurso? Aí a gente vai falar no último módulo aqui do Radar de Patrocinadores, que é uma ferramenta que pode ajudar muito, né? E fazer aí o feijão com arroz para identificar qual área está cuidando, qual que é o perfil de interesse dessas empresas, mas também no próprio site da empresa, muitas vezes, ou num primeiro relacionamento que tenha com ela, a gente consegue ver áreas e profissionais que podem levar os nossos projetos à frente dentro dessas empresas. Me estendi aqui, passei 4 minutos do tempo que eu falei que eu ia conseguir, mas eu queria convidar agora para esse módulo aqui, no terceiro módulo de 15 minutos, nessa conversa de estratégia de responsabilidade social, de captação de recursos, de abordagem. Eu queria convidar a Gabi, que já está aqui. Gabi, muito obrigado por participar. Nessa época do ano, a gente sabe a loucura que todo mundo está passando e você, para a gente, é uma referência dos dois lados, né? Agora, como uma das responsáveis pela captação de recursos de um dos maiores projetos que a gente vê no país, com uma relevância gigantesca, que é o Hospital de Amor, mas também vindo aí de 12 anos de Grupo Ultra, né? Do Instituto, sendo responsável pelo outro lado, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como foi essa trajetória, como foi essa mudança até de um lado para o outro e como que está sendo aí hoje essa gestão na área do Hospital de Amor. E vai ser bom até que eu vou dar um descanso para minha voz, agora que eu engatei aqui meia hora de fala direta. Mas vamos lá, Oi, Gabi, Rafa. tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me vendo Tô te ouvindo. direitinho? Tá ouvindo? Então tá bom. Tô ouvindo Bom, sim. gente, Deixa eu tirar aqui.
É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu venho realmente de um histórico de 12 anos de Grupo Ultra, e que foi assim um aprendizado gigantesco, uma empresa gigante, que assim eu não tinha ideia do tamanho que era quando eu entrei. Eu acho isso assim uma coisa bem legal, porque eu venho de uma área social já faz bastante tempo, mas assim era um desafio, e eu acabei assumindo ao longo dessa trajetória a parte de incentivos fiscais. Então, eu era a pessoa que recebia esse projeto. Então, o Grupo Ultra tem 5 negócios, né? 6 com o centro corporativo, com a holding. Então, eu recebia todos os projetos e fazia uma análise prévia para entender qual eram os impactos dos projetos, o que eles estavam pedindo, o que eles estavam pleiteando de valor, e realmente participava desse comitê. E aí, assim, só para falar um pouquinho antes, Rafa, eu estava anotando aqui tudo que você estava falando, eu estava me sentindo numa aula, assim, adorei. E, assim, o que eu assim, vivi muito era realmente, às vezes, ter muitos projetos que chegavam sem saber direito como se comunicar e como mostrar o que estava sendo feito. E acho que isso era um desafio muito grande, e que, obviamente, com o tempo eu fui aprendendo a pescar melhor essas informações, e aí eu acho que, assim, essa questão de a gente colocar esses dados disponíveis, eu acho que isso ajuda muito, né, nos projetos, nas questões que vão ser desenvolvidas, tanto pelas instituições como para as empresas que estão sendo acessadas. Eu acho que isso, quando você estava falando de bater na porta das empresas, de todo mundo ir sempre nas empresas grandes, era essa era o meu dia a dia. Você era uma empresa grande, né? No Eu caso. era empresa grande, exato. Então, assim, é um cargo que é muito assediado. Eu acho que isso é uma coisa legal de compartilhar com as pessoas que vão atrás disso, e que, assim, que as pessoas, geralmente, essa pessoa que recebe os projetos não tem muito tempo de ficar, tem que ser meio que direto e reto e trazer, de fato, o que você está apresentando, né? E eu acho que isso, assim, foi uma coisa que eu aprendi muito durante esses anos que eu fiquei aí cuidando disso, mas, assim, era uma coisa de você tentar adequar qual que eram as diretrizes da empresa. Então, eu tinha, de um lado, o que o comitê me trazia, que eu deveria buscar e que eu deveria analisar por esses projetos, e, ao mesmo tempo, conseguir extrair deles as informações que eu tinha que apresentar para o comitê. E aí entra também muito o que você falou, Rafa, de ter, assim, uma abordagem certeira, e isso, agora que eu estou do lado de cá do balcão, né, porque agora no Hospital de Amor, o que Você é chegou o para mim... proponente, né? Você que bate na porta. Exatamente, sou eu que bato na porta. Então, assim, tem muitas coisas que eu tenho trazido, e aí, como, assim, estratégia, que a gente tem afinado isso ao longo desse ano que eu estou aqui no hospital, é de abordagem nas empresas. Então, assim, às vezes a abordagem que a gente tinha no hospital, de ser uma coisa mais insistente, a gente começa a pensar melhor em como insistir. Sim, tem que ser E aonde insistente. alocar, né? Aonde alocar a energia. Eu lembro, você foi até bonito. Eu lembro quando eu trabalhava também antes de fundar a Simbiose na Ambev, e hoje a gente cuida de muito, divide ali também um pouco da dor. Mas eu lembro que rolava até um receio de identificarem que a gente era os responsáveis, porque eu tinha medo de sair na rua, às vezes, porque os proponentes Então, vêm assim, de um jeito que chega a ser um assédio ali, de alguma forma ali, e que isso não vai, no fim do dia, converter numa captação. Pelo contrário, a gente vê o proponente gastando uma energia enorme, sendo que, às vezes, no primeiros 5 minutos da reunião, a gente já sabia que não estava alinhado a diretriz, e que muitas vezes, esse é um ponto importante, né? Não é por má vontade do profissional. A gente às vezes coloca as empresas, né, no mundo dos proponentes, coloca as empresas como se fosse uma entidade única, né? A gente esquece que são pessoas que estão ali. As empresas, elas são formadas por pessoas que têm ansiedades, que têm objetivos, que querem metas, e que metas. vão ter que prestar conta para um comitê, que vão ter que prestar conta para um board executivo, e que muitas vezes o que a gente precisa como proponente fazer é dar as melhores ferramentas para que essa área possa investir. Uma coisa eu prometo, todas as empresas que a gente conhece querem investir nos projetos de maior impacto social. E todos os projetos sempre acham que os próprios projetos sempre são os mais relevantes de todos. E são, mas não necessariamente para todas as empresas. Então, o mais importante é a Exato. gente entender como que a gente usa a narrativa e linka com empresas que estão ali na... Eu acho que, assim, Rafa, o desafio
do proponente é adequar, e assim, isso aqui é uma linha tênue, que assim, que é você conseguir chegar nessa empresa, e aí, assim, você chegar em quem recebe esse projeto, e isso já é um desafio, e aí a gente tem, por exemplo, até falando um pouquinho da ferramenta, assim, que eu fiz umas anotações, mas assim, para a gente do Hospital de Amor, que a gente tá com a ferramenta aí, acho que desde o começo, acho que desde, eu já não A sei que gente mês. lançou a ferramenta em junho desse ano, Então, acho que desde foi junho. junho ou julho. Vocês Não foram sei, os porque primeiros ali. Sim. ontem foi março e hoje é dezembro, então eu realmente estou perdida no ano. Mas, assim, o que eu tenho usado muito a ferramenta, e aí eu acho que é muito legal também de compartilhar, que é o seguinte, a ferramenta traz principalmente questões da Lei Rouanet e da Lei do Esporte. E o forte do Hospital de Amor é a Lei do Idoso, que é o nosso maior projeto e que é o que mais arrecada e que é o que, assim, a cesta grande está ali. Então, assim, o que me ajuda muito é na questão, assim, de quando eu penso numa empresa, eu fuço lá na plataforma e aí eu vejo se ela doa para a lei, para Rouanet ou para a lei de esporte. Quando eu tenho essa certeza, eu já sei que ela faz apuração para o lucro real. E isso, para mim, já é um sossego, porque eu sei que eu não vou gastar meu tempo com essa empresa, sendo que ela poderia não fazer Eventualmente o ela nem tem aporte. dinheiro, né? Exatamente. Ou nem tem dinheiro ou nem faz aporte, porque também tem empresa que tem dinheiro e não quer fazer aporte. Existem também essas empresas. Então, isso me ajuda muito, porque, assim, empresas que eu penso que eu não acho lá, eu já fico pensando, bom, será que vai ter? Aí procuro no LinkedIn, procuro nos contatos, procuro saber. Mas, assim, geralmente, via de regra, as empresas, assim, a que mais têm doação é de Lei Rouanet, é de lei de esporte, que é as que estão na plataforma. Então, para a gente funciona muito isso, de saber quem são essas empresas que fazem aporte. Então, assim, isso me ajuda muito e me ajuda numa outra questão que eu tenho isso em mente, mas não tinha anotado e anotei durante a sua apresentação. Eu preciso. Não, eu juro, eu estou aprendendo aqui, foi uma aula aqui. É a questão de ser anual ou trimestral, porque isso me ajuda muito, né? Porque, assim, às vezes a gente aborda uma empresa no fim do ano, mas o cara já fez 3 aportes esse ano. E aí eu perdi, esse bonde já perdi. E aí, no fim do ano, que é o mês que todo mundo procura mais, eu vou concorrer com muito mais gente. Então, assim, às vezes vale a pena você fazer esse investimento de ir atrás dessas empresas no começo do ano, e até, se for o caso, você pode até abrir mão, vou colocar bem entre aspas aqui, porque em captação a gente não abre mão de nada, mas às vezes você consegue falar, bom, olha, se aqui nesse último trimestre não der, tudo bem, mas ó, o ano inteiro rolou, então tá tudo certo, tá tudo funcionando. Então isso é uma coisa que acho que a plataforma traz muito isso, que eu acho que é legal de compartilhar, e assim, esse número de dados, esses dados que a gente tem acesso, isso é uma coisa que é um valor inestimável, porque você ter ideia, por exemplo, de que qual que é o ticket médio deles, quanto que eles aportam, isso para a gente dá uma ideia de quanto eles poderiam aportar no idoso, por exemplo. Né? Então, assim, a gente consegue ter essa ideia, e dá para ter uma ideia que eu acho muito legal, é de ver o ticket médio deles, você já não chegar com o pé no peito na hora da empresa. Né? Então, assim, isso eu via muito como Grupo Ultra, gente que vinha assim, não, esse aporte aqui é tranquilo, sei lá, 3 milhões, sei lá, 5 anos atrás. Aí você já assusta, fala, oi, né? Não é assim, não é assim que a gente brinca. Então, assim, são coisas que a gente vai adequando, e eu acho que, assim, tem essa questão também de trazer essas possibilidades de empresas menores. Eu acho que isso é um erro nosso, né? Assim, na captação é uma coisa que é um aprendizado diário, da gente ir atrás dessas empresas que não são as grandes. As grandes são muito assediadas, as grandes têm muita concorrência, aí você tem que provar que o seu projeto é melhor, e todos os projetos têm o seu valor, né? Querendo ou não, não dá para a gente falar que um é melhor ou pior que o outro. Eles têm abordagens diferentes, o impacto é diferente, mas todos são bacanas, né? Assim, todos os projetos têm um viés muito bacana. Então, assim, eu vejo muito isso no dia a dia do hospital. Então, assim, eu e meu time, a gente acessa. Eu não sei, vocês medem quanto a gente acessa? Eu nunca perguntei isso. Medimos. Se não Então, me tá. engano, Então, hoje o hospital está em quinto. Hoje, olha que doideira, a gente cresceu. Tá bem, tá bem. A gente teve uma curva, Gabi. A gente está hoje com 110 instituições, né? Em 6 meses que a gente lançou a ferramenta, são 110 instituições distintas, são 340 projetos captando recursos via plataforma, dá mais ou menos R$ 1 bilhão
de recursos em projetos aprovados que usam a ferramenta para a captação de recursos. Então, foi uma curva e a gente vê ali... Isso foi uma parte de entendimento muito legal da gente entender. Teve alguns proponentes desse processo que ligavam para a gente e falavam assim, olha, a ferramenta não está funcionando. A gente falava, por quê? Falou assim, não, eu estou usando há um mês e eu ainda não captei recursos, né? A gente falou, não, calma, a ferramenta não é uma ferramenta que vai captar o recurso para você, né? Ela não é mágica, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta. Exato, a ferramenta ela visa trazer alguns dados ali que apoiam a identificação do potencial patrocinador, que é uma das etapas da captação, né? A captação ela vai ser consequência da qualidade do projeto, da narrativa, do vínculo criado, de como foi feita a abordagem, da época do ano, de todos aqueles fatores que a gente estava comentando, né? Então, é super importante entender também o timing das empresas. A gente está acompanhando agora, nessa reta final, muitos projetos começam a ligar para as empresas de uma forma muito mais intensa em dezembro. Só que as empresas em dezembro, com exceção de pouquíssimas, já não tem mais tempo hábil nem de selecionar projeto, de passar pelo compliance, cadastrar no financeiro, jurídico. O momento de seleção, agora é o momento de transferência, o momento de seleção ele costuma acontecer em final de agosto, vai ali, setembro para as empresas mais organizadas, até outubro. Novembro é a fase de due diligence, cadastros e validação jurídica, contrato, e dezembro de transferência, né? Então, esse timing ali, mesmo para as leis federais, essa antecipação, essa criação de estratégia anterior, ela é super importante e fundamental para que as instituições consigam. Mas eu queria perguntar para você, Gabi, você tem uma dica, talvez, assim, um pouco mais estudada? Eu sei que você saiu ali estava contando da experiência do Grupo Ultra, mas você como patrocinadora, né, o que funcionava mais nas abordagens? E como proponente agora também, o que você vê ali de diferencial para dar uma dica aí para quem está começando, quem não tem área ainda de captação, quem está começando a olhar com carinho um pouquinho maior? Eu acho assim, eu acho que a abordagem é um fator de sucesso muito grande. Eu acho que você ter uma narrativa, que seja por e-mail, que seja por telefone, na verdade, você ter um script, eu acho que isso funciona muito. Eu tenho trabalhado muito com a equipe isso, sabe? Da gente ter respostas para todas as perguntas, não deixar o patrocinador com dúvidas. Eu acho que isso é uma questão, assim, primeiro de estar disponível para o patrocinador, né? Eu cheguei no Hospital de Amor no meio da pandemia. Então, essa questão de visitar ao vivo, de você conhecer pessoalmente as pessoas, foi muito prejudicado esse ano. Eu conheço todo mundo por Zoom. Todo mundo por Zoom, e quem eu não conheço por Zoom é com máscara. Então, quando acabar a pandemia, eu não conheço ninguém. Mas isso ajuda, de certa forma, né? Você não acha que ajuda? Porque eu lembro, não sei, aí palpite mesmo, porque eu lembro no começo da pandemia, né? Antes, a gente tinha que fazer essa reunião presencial, né? Era quase como uma ofensa você virar para uma empresa e falar assim, eu quero fazer por Skype. Como assim quer fazer por Skype? Né? Você não está levando a sério a empresa, fazer por Skype, o que é isso? E agora não tem outro cenário se não ser online, né? E então, eventualmente isso abre um espaço de agenda em empresas que até então teriam um custo enorme bater na porta, né? Não, exato, isso concordo plenamente. Mas, assim, da narrativa e de você trazer a pessoa para perto, o vínculo é menor. Então, eu acho que, assim, não que você não consiga conquistar e trazer uma narrativa que seja adequada por Zoom, não, de jeito nenhum, mas eu acho que ainda, assim, a questão de você, por exemplo, conseguir um patrocinador que visite o projeto pessoalmente, isso é uma coisa que é um fator de sucesso. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E isso eu falo como patrocinadora e falo agora como Hospital de Amor. Então, assim, os projetos que eu ia visitar pessoalmente, porque também não eram todos que eu conseguia visitar pessoalmente, né, porque tinha uma limitação de tempo, assim, todos os projetos que eu ia pessoalmente era diferente, porque aí tinha uma questão de ver as pessoas que são impactadas. Eu sempre falo assim, ver com a mão, né? Eu tenho essa expressão que eu falo, ver com a mão, que é assim, de você conseguir realmente encostar naquilo e você saber quem são essas pessoas que estão sendo impactadas. E no hospital eu sinto isso, que as empresas que a gente consegue trazer, e esse ano foi super difícil porque foram pouquíssimas, compram um projeto melhor. Eu tenho essa sensação de que o presencial ainda não... de trazer para conhecer o projeto. Isso eu acho que é uma dica que, assim, quando a pandemia passar, quem puder
levar isso, trazer a pessoa, conseguir essa pessoa para ir pessoalmente, aí ganha. Eu acho que até assim, leva, faz a reunião presencial ou por Skype, tudo, mas atrela isso, por favor, visite o projeto, por favor, venha conhecer pessoalmente, isso faz diferença. Faz, eu estava numa conversa há pouco tempo atrás, Gabi, com o Edu Lira, né? O Edu é um dos grandes maravilhoso mobilizadores, né? O showman, eu brinco que ele é um fenômeno, ele é um fenômeno. São algumas pessoas que a gente sabe que no fim do dia fazem a diferença para as instituições crescerem, né? O Gerando Falcões tomou a proporção também pelo carisma e pela habilidade de relacionamento. O Doutores da Alegria, alguns anos atrás, com o Wellington também, que também tinha um carisma, uma luz, assim, quando entra e mobiliza. Acho que todo mundo tem o seu, óbvio, às vezes esse skill dentro do projeto faz uma diferença na captação, né? Mas o Edu falava bem isso. Ele falou assim, cara, eu preciso trazer o cara aqui para a favela, para ver e para olhar e conhecer a relevância do que a gente está fazendo. E quando ele levava as pessoas, aí ele conseguia a mobilização, né? Desde Galvão Bueno, ao Jorge Paulo Lema, ao Eli Horn, a todos os grandes filântropos ali que ele conseguiu mobilizar. E esse skill ele é super importante, mas também não é verdade que se não se tem um Edu Lira dentro de casa, não consegue se mobilizar recursos, né? É importante dizer que essas skills, óbvio, elas trazem um diferencial natural. Então, ter essa narrativa, essa força, esse carisma, ele é importante na abordagem comercial, mas a qualidade do projeto, dados estruturados, informação, a abordagem... Indicadores. Isso é uma das coisas que eu sempre... Como empresa, era uma coisa que era muito analisada, e o comitê muito cobrava assim, mas quantas pessoas? Mas quanto que é? E quanto, assim, sempre assim, querendo saber números, e eu acho que isso é super importante. Perfeito, Gabi. Muito obrigado pela sua participação. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer. É um bate-papo rápido, informal, para que a gente consiga, mas também para ser justo, eu sei que estamos no fim do ano, também não quero tomar muito da sua agenda e também da turma que está nos assistindo aqui também. Imagino que a gente está nesse momento minimizado ali, com o pessoal só ouvindo aqui no ouvido, tipo podcast, com os e-mails lá, a todo vapor. Posso falar? Isso aqui para mim é quase um happy hour, Tá bom? Tá certíssimo, Gabi. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou continuar aqui com todo mundo mais um pouquinho, contando um pouco também e falando sobre o uso de dados para tomada de decisão nesse processo final que a gente estava comentando aqui com a Gabi, que é justamente o momento onde a gente define o patrocinador, a abordagem, como vai fazer isso. Esses dados eles são fundamentais. Sejam dados estruturados, como na ferramenta do radar de patrocinadores, sejam dados secundários. Né? Antes de abordar uma empresa, entra no site da empresa, entra na página dela, entende o que ela faz, qual que é o posicionamento dela. Pô, eu vou fazer uma reunião com uma pessoa lá dentro, vê essa pessoa no LinkedIn, vê o Facebook dessa pessoa, vê o que ela gosta. Isso é importante para a gente ter narrativas mais alinhadas e mais estruturadas. E mais do que isso, quando a gente consegue usar dados para tomada de decisão, a gente reduz a ineficiência, a gente reduz a dispersão de energia. É sim uma taxa de sucesso de dado para decisão, não só quando a gente consegue captar, mas quando a gente consegue identificar que uma empresa não faz sentido naquele momento e a gente acaba priorizando outra naquele ponto. É super legal dizer que todas essas informações, tudo isso, a Simbiose ela tenta de alguma forma facilitar para as instituições, porque a credibilidade, os indicadores, né, as informações, quando a gente traz esse tipo de narrativa um pouco mais estruturada, a gente reduz essa assimetria de comunicação que existe, né, entre as empresas e as organizações. E com isso consegue trazer uma segurança maior. Então, hoje, a Simbiose tem algumas ferramentas para apoiar no mercado. Né? Se os patrocinadores têm inseguranças enquanto a como usar a legislação, a como fazer o uso de um artigo, como lançar num balanço fiscal o imposto, que às vezes é uma informação que é demandada das instituições e nem sempre a gente tem essas informações, a Simbiose lançou um manual do patrocinador junto com o escritório Sesnic Quintino Salinas e com a Ânimos e a editora brasileira, com a ideia de dar esses dados de uma maneira estruturada, abertas e claras para todos os proponentes
e patrocinadores no país terem acesso à informação com credibilidade e para também trazer essa segurança no momento de investimento, que é fundamental para o setor como um todo. Por outro lado, para os proponentes em geral, né, a gente desenvolveu o radar de patrocinadores, que é essa plataforma que a Gabi comentou que o Hospital de Amor usa e outras 110 instituições já fazem uso também, que é a ferramenta onde você pode ver em tempo real todo o investimento dos últimos anos de leis como a Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte, Ancine, Pronas e Pronon, e muito em breve, Fundo da Criança e do Adolescente, Fundo do Idoso, PROAC, PROMAC, são legislações que já estão na esteira de produção e no início do próximo ano já devem estar contempladas no radar de patrocinadores. Com essa ferramenta, você consegue buscar em tempo real. E para isso, basta acessar também o link que está aqui na descrição, ou o site da Simbiose, que é o site mais fácil do mundo, é simbiose.social. E só isso, não tem mais nada. Se você digitar, você consegue ver lá. E a cada 15 dias a gente faz um tutorial apresentando a ferramenta, como funciona, dá para fazer um teste, dá para ver como que é. E a gente trouxe também aqui uma oportunidade para todo mundo que quer fazer uso da ferramenta, que quer usar dados para tomada de decisão e quer tentar evoluir o processo de captação de recursos. A gente criou uma promoção de Natal, né? Estamos chegando no fim do ano, precisamos também trazer alguns benefícios, né? E num ano tão difícil, né? Então, a ideia nossa, principal com a ferramenta, é conseguir trazer de uma forma acessível e democrática o uso de dados para tomada de decisão. O uso de dados estruturados, que até então, só proponentes de grande porte, com muito recurso, conseguiam ter áreas, recursos e pessoas que olhassem para dados para tomada de decisão. A gente tentou transformar isso de uma maneira acessível para que qualquer instituição no país pudesse, com pouco recurso, ter acesso a uma grande base de dados que levasse a uma captação mais eficiente. E isso, como funciona? Né? A gente tem uma ferramenta que ela tem 3 tipos de planos. A assinatura mensal, ela sai R$ 199 por mês e não tem nenhum tipo de vínculo. Quero usar por um mês, quero cancelar no mês seguinte, isso não tem problema nenhum. A gente tem uma assinatura semestral que sai R$ 139 por mês, e aí é por um semestre de uso. E a gente tem a assinatura anual para projetos que são perenes, projetos que têm planos anuais, que captam durante o ano todo, que é uma assinatura que sai R$ 99 por mês, com todos os dados de mais de 62 mil empresas no país e de todas essas legislações que a gente comentou. Como eu prometi, a gente tem um valor especial nesse fim de ano, que é um cadastro, um cupom de desconto, aonde a gente tem... Opa, cadê meu cupom de desconto aqui? Eu acho que perdi meu cupom aqui. Achei. Deixa só a gente abrir aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? A gente tá todo mundo na mesa. A gente aqui, pronto. Criamos o código de desconto para os planos anuais da ferramenta com 20% de desconto. O código é Natal Simbiótico 20. Ele é válido até o dia 25 de dezembro, né, que é o dia de Natal. E todo mundo que quiser acessar a ferramenta no próprio site da Simbiose pode fazer o caminho completo e com o código Natal Simbiótico 20 consegue contratar a plataforma no plano anual com 20%, ou seja, o plano de R$ 99 por mês ele fica por R$ 79 por mês para apoiar instituições em todo o país nesse processo de captação de recursos e de uso de dados para a tomada de decisão. Acho que é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez. A gente sabe que essa época do ano é uma correria para todo mundo e dizer que a gente está junto com vocês, tentando cada vez mais levar um setor mais estruturado, mais transparente, com mais tecnologia, e que no fim do dia a gente consiga ter um mercado mais simbiótico, né? Onde todo mundo sai ganhando e a gente consegue ter uma transformação que é tão relevante num mecanismo que é tão fundamental hoje no país. Muito obrigado pela participação de todos, para todo mundo que está aqui presente hoje, e conseguir um pedacinho da agenda nesse período tão conturbado quanto é o fim do ano. E contem conosco e até a próxima, pessoal. Um abraço.